Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, a quaresma começou na quarta-feira de cinzas. E a partir de então, nós não podemos viver estes um pouquinho mais de 40 dias como se fossem dias como qualquer outro. Todos aqueles de 21 anos aos seus 60, nós devemos jejuar. As grávidas e lactantes estão dispensadas porque a igreja é mãe. Os doentes e outros que tenham alguma dificuldade referente à saúde devem conversar com o padre. Fora disso, destas exceções, nós estamos obrigados a jejuar. Aí os senhores vão entrar nesta internet infernal, vai ter 30.487 versões de jejum, de abstinência e o diabo a 4. Não. O jejum da igreja consiste nisto que vou lhes dizer. Uma refeição principal, a saciedade. Obviamente não é para comer até se arrebentar e conseguir ficar o dia inteiro sem sentir fome. Não, a saciedade. Fora disso, absolutamente nada mais. Esse é o jejum da igreja de Roma. Agora, a igreja permite, as palavras são importantes. O jejum da Santa Igreja é uma refeição principal, nada mais e pronto. Agora, ela permite que haja uma chamada duas pequenas refeições, a consoada e a parva, assim se chamam. Pela manhã, os que não conseguirem fazer de uma só refeição podem tomar um café pobre, um pão seco, um pouco de café. Café, se os senhores conseguirem ter esse líquido valiosíssimo, tomem café e um pão com nada. Tchau manteiga, tchau margarina, queijo, presunto e tudo, tchau, amém, não se come. É o pão com café. Podem tomar um chá ou leite, nenhum problema. Para enganar o estômago. Se a refeição principal for o almoço, almocem sem nenhum problema a saciedade. Se não, não tem o que fazer aí. Aí vem o jantar, se a refeição principal for o jantar. Se não, se for o almoço, então café da manhã pobre, almoço à saciedade e à noite se pode comer algo leve. De tal modo que somando aquele café da manhã pobre e esse lanche da noite, não pode chegar à metade da refeição principal. Fora disso, senhores, nos deparamos com o pecado da desobediência à lei da igreja que nos manda jejuar e abster de carne quando ela manda. A quaresma para nós é assim, 40 dias. Aí os senhores vão à internet também discutir com outros grupos que cada um faz o que... Se o padre for gordo, tem um monte de indulto, dispensa e o diabo a 4. Aí se o padre é magro, quer que todo mundo morra de fome. Pois é, eu me detenho que está no Código de Direito Canônico, independente dos quilos que temos. Vão alegar o indulto dado por São Pio V, depois por Pio XII, foi o último a dar indultos. Eu os lamento, tem uma triste notícia. Está lá no Google, indulto, digitar, clicam Enter e vai aparecer que desde o Papa Bento XV não existem mais os indultos que os gordos alegam existir. Quase 100 anos, senhores.
que eles não existem mais. Então, ó, tchau, desculpa. Ou fazem ou não fazem, não existe agora como se escorar de trás do indulto. Agora é verdade que o Papa Pio XII, que descansa em paz, deu indultos para o Brasil e outros países. Mas tem um porém, ele morreu há quase 50 anos atrás e os indultos se renovavam a cada 12 anos. Então eles caducaram algumas décadas. Agora existe uma lei que não caduca, a lei universal da Igreja, que está no Código de Direito Canônico e é exatamente o que acabo de explicar aos senhores. Agora, quem trabalha no braçal, debaixo do sol, carregando peso, a igreja é mãe, Deus é pai. Deus, Nosso Senhor não quer que você desmaie e não cumpra o seu dever. Como? A refeição principal um pouquinho a mais, se vem com açúcar ou a pressão está ali, não precisa desmaiar, hein? Primeiro sinal, como? A intenção é sentir fome. E a igreja não quer que, por penitência, deixemos de cumprir os deveres de Estado. Então, comam. Agora, não pode ser um dia comum e qualquer como os outros dias. Estes dias não podem ser. Se forem, será dias de pecado e grave ofensa a Deus Nosso Senhor. Este mundo se perde por falta de penitência. Não há mais penitentes. Os padres não fazem penitência, todos gordos, hein? Os bispos, nossa, CNBB, se os senhores juntarem, dá para fazer muito sabão ali. Demais. Vida opípara. Não do esmolas mais. Seus carros, nossa, o último é o carro do padre, é o carro do bispo. Bom, eu ando de ônibus. Disso não poderão nos acusar. Agora, não há mais caridade para dar esmolas. Ninguém sacrifica a mesa, comemos como porcos. Não há mais oração, ninguém reza mais nada. O modernista que tem a Liturgia das Horas, que é um livro dessa grossura, cujas horas canônicas duram 5 minutos, com muita devoção e lentidão, os padres não rezam mais. Nessa quaresma que precede o carnaval ali, aquela festa do diabo, estão nas suas praias, celebração da palavra por todas as paróquias, ouvindo a ministra da Eucaristia, ministra da palavra, dizer um monte de bobagem. A mais fofoqueira, a mais que inferniza está ali pregando. É isso que é o modernismo. E eles são em número maiores que nós. Então não há um contrapeso de penitência, de caridade, de oração, não há. Por isso o diabo está solto. Por isso vemos o mal aparentemente triunfar sobre a sociedade. Aí nós que queremos ser tradicionalistas, outrora, na terça-feira de carnaval, as senhoras da roça e das cidades lavavam a tal ponto a panela para não restar resquício de gordura animal. Hoje pode cozinhar com banha, pode. É proibido comer a carne nos dias proibidos, quartas, sextas e sábados. Mas era levado com tanto zelo que se lavava tudo para não ficar resquício de nada e ficavam, senhores, os 40 dias, como acabamos de explicar, de jejum, salvo os domingos. E não consta na história da cristandade que alguém tenha morrido por isso. Não morreu. Hoje se falam de jejum intermitente, low carb, diabo a 4, é verdade, low carb não dá porque é a base de proteína animal. E por vaidade, essas pessoas se privam de tudo. Não come um pãozinho, nenhum doce, nada, por vaidade, para ter um corpo que vai ficar podre no sepulcro. Todos nós vamos morrer, os doentes e os sadios. Agora, para salvar a nossa alma, para aplacar a ira do bom Deus, nós estamos mais obrigados do que os outros, porque eles jazem na ignorância e nós temos o conhecimento da doutrina, graças a Deus nosso Senhor. Assim sendo, a igreja começou sua grande quaresma na quarta-feira, e o evangelho daquela ocasião dizia o seguinte:
Jesus disse aos seus discípulos: quando jejuais, não querais fazer-vos tristes como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostos para serem vistos pelos homens. Para mostrar aos homens que jejuam. Na verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. No tempo de Nosso Senhor, o jejum era prescrito pela sinagoga vários dias do ano, e os fariseus, saduceus e esta gente anunciava com trombetas que estavam de jejum. Deixavam suas caras tristes, então quem olhasse na rua o som, ouvisse o som da trombeta e a cara do saduceu e fariseu, sabia que ele estava a jejuar. E o problema não era nem a cara triste, nem a trombeta. Era a finalidade. Eles queriam ser vistos pelos homens que estavam jejuando. Aí Nosso Senhor disse o quê? Eles já receberam a sua recompensa. Se os nossos propósitos de quaresma forem postados lá no Stories ou no sei lá o que do Instagram, nós já recebemos nossa recompensa. Foi feito para ser visto por Deus. Aí não adianta cumprir nada daquilo, hein? Diante de Deus estará nu, sem nenhum mérito, e pior, vaidoso com as obras de Deus. Agora, quando jejuardes, disse Nosso Senhor, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, a fim de que não pareça aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está presente no segredo, e teu Pai que vê no segredo te dará a recompensa. Então, todos nós sabemos que é tempo de jejuar, tempo de bons propósitos, tempo de mortificação. Quem sabe de tudo isso? Minha alma, Deus e o Padre e ninguém mais. Se nós expormos estas obras, nós vamos ser como os fariseus e saduceus que receberam a recompensa dos homens. Outrora louvavam e hoje vão passar por idiotas. Os homens riem das coisas de Deus hoje. Jejuar para quê? A comida foi feita para comer. A bebida foi feita para beber. Se você não come, se você não bebe, você é um idiota. Esta será a recompensa que os homens vão dar-lhes se os senhores vaidosamente expuserem seus propósitos e práticas aos olhos deste mundo que é inimigo de Deus e da nossa salvação. Aí segue o bom Deus dizendo: não querais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consome, e onde os ladrões os desenterram e roubam, mas entesourai para vós tesouros no reino dos céus, onde nem a ferrugem, nem a traça os consome, e onde os ladrões não os desenterram, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Nesta advertência, Nosso Senhor nos exorta a dar esmolas. O nosso coração não pode estar no salário. Padre, mas meu salário está apertado. Conserte seus gastos desnecessários, penitência. Não é só ficar sem comer. Tire os supérfluos da sua vida. Os jogos, as festas que ninguém deve ir, festa nenhuma neste tempo, nenhuma de ninguém, para nada. As saídas a comidas, restaurantes, etc. também não devemos ir, salvo se for a refeição principal, com todo o recolhimento possível, se não houver outra saída. E no final da quaresma teremos uns tostões. E as carnes não comidas, carne está caro. Para que o brasileiro não tivesse desculpa, Deus nos deixou um tirano, que o café está caro, menos café. Carne está cara, ótima ocasião para abstinência. Ovos estão caros. Tchau ovo também, que era a salvação do penitente. Vai sobrar uns tostões que vamos pegar e colocar nas mãos do mais miserável que encontrarmos diante de nós. De uma instituição séria, de um asilo católico, porque nós devemos dar esmolas. E este é o tempo, disse Deus, que a esmola cobre uma multidão de pecados. E agora é a hora de tirar aquele escorpião do nosso bolso e dar aos pobres.
Eu não quero dinheiro de ninguém. Deem aos pobres. Deem àqueles parentes que estão lá no perrengue. E saibam, assim, se sacrificar, porque o jejum nos deixa tal como somos diante de Deus, nada. E a riqueza que prende o nosso coração a moedas, a notas, cédulas, fazem que muitos morram por isso. Não estou a criticar o trabalho para a subsistência, pelo amor de Deus. Mas viver a serviço do dinheiro é uma abominação e é esmola que purifica nossa alma deste apego a estes bens que perdem. O ladrão rouba, como disse Deus nosso Senhor. Se guardamos aí no terreno enterrado, alguém vai achar e vai dilapidar esses bens e nosso coração estará preso dentro de um banco. Ali onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. O nosso coração devia estar no peito de Jesus, porque ele é o nosso tesouro. E quando aquela lança abriu o lado de Jesus, nosso Senhor, na Sexta-feira Santa, deveria sair os nossos corações também feridos. E por isso a Quaresma está para isso, Senhor. Senhores, para inserir nossos corações no peito de Jesus, porque ele é o nosso único tesouro. Único. É o único que deu a vida por nós e daria outra, se fosse necessário, para nos salvar. Então, senhores, em definitiva, a Quaresma é tempo de amar a Deus. E a prova do nosso amor estará nos nossos esforços de penitência. Porque o amor custa sacrifício. E o sacrifício de amar a Deus é a custa da penitência que vamos fazer. Então, assim sendo, hoje é o dia de São Tomás de Aquino. Falava dos gordos, sem nenhum problema com os gordos, pelo amor de Deus. São basílicas do Espírito Santo. Nós com uma capelinha em ruínas. São Tomás era um. Sim, ficou doente, problemas no coração, retinha líquidos, e aí morreu, com 40 anos de idade. Mas se conta com toda a verdade, este homem que tinha a cabeça do tamanho da cidade de São Paulo, inteligentíssimo, chamado por um papa o mais santo entre os sábios e o mais sábio entre os santos. Quando ele tinha alguma dúvida, ele nunca leu um livro sem reter absolutamente todo o livro na sua cabeça. Era muito mais do que uma inteligência artificial que hoje todos louvam. Pois então, às vezes tinha certas dúvidas de doutrina. O que São Tomás fazia? Jejum. Passava um dia de jejum, ao final do dia, estava resolvida a sua dúvida. Então, senhores, Deus Nosso Senhor deixou esses santos perto dentro da Quaresma, justamente para nos ensinar. Eles fizeram e eles conseguiram amar a Deus. Isso é ser santo. Nós não temos desculpas. Um pouquinho mais adiante, nós vamos celebrar os 40 mártires de Sebastião. Bela história deles. Não se preocupe, não vou contar nesta noite. São 40 porque a igreja deixou dentro do mês quaresmal, para lembrar-nos dos 40 dias da Quaresma. Abreviando e resumindo, eram 40 soldados católicos que foram condenados a uma piscina de gelo glacial. O gelo arrebentava as peles deles, mas não podiam sair dali só se negassem a Jesus Cristo. Aí teve um que saiu, tomou seu banho quente e foi embora renegando o nosso Senhor. De repente, o algoz vê baixar 40 coroas. E ele conta 40, 39, falta um. Ele se jogou na água, no lugar do apóstata. E morreu de frio, glacial, adorando e bendizendo a Deus. Mas aquela coroa não foi perdida. A igreja deixa essa festa desses heróis da nossa fé, justamente para nos lembrar, senhores, temos 40 dias de penitência. Repousam coroas do céu para essas cabeças penitenciais. Não vamos sair por causa de um lanchinho, um aniversáriozinho daquela pessoa tão falsa, a gente vai deixar Deus por ela. Aquele restaurante que não vai vir o anticristo e vai destruí-lo, ele vai seguir lá depois da Quaresma visite. Aquele pedacinho de carne tão cara,
Aquela beliscada, aquela abrir a geladeira, é uma coroa que estamos deixando por uma bagatela. Então, com o espírito penitencial, a minha promessa não vale nada, mas a de Deus sim. Se fizermos penitência, nós encontraremos o reino dos céus. Então, é baixo esta ambição desta coroa imperecível. Vamos apertar nossos cintos, vamos abraçar a cruz de Cristo, vamos ao Calvário para depois vislumbrar nosso Deus vitorioso e merecer, pelos seus méritos, o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.